Bom dia, estamos aqui mais uma vez ao vivo para continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Então vamos lá, vamos dar início com uma prece. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por termos amanhecido o dia de hoje com saúde, em condições de aprender, em condições de estudar, em condições de dar andamento a todas as atividades necessárias para o nosso dia a dia, para o perfeito andamento do nosso dia, que seja dessa forma. Possamos ser produtivos, que possamos ter coragem, que possamos ter tranquilidade para enfrentar todos os desafios e todas as necessidades que o dia de hoje nos pede. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que nós possamos em nossas vidas cotidianas amar e respeitar, independente de gostarmos ou não. Que assim seja. Em relação a essa questão de amar, independente de gostar, caberia aqui uma explicação sobre isso, sobre o que eu penso a respeito disso, como que a gente pode amar sem gostar, mas não vem o caso agora, quem sabe depois vou até anotar aqui, para quem sabe, dá licença aqui para eu anotar, para eu não esquecer. Para quem sabe a gente conversar sobre isso, que amar é diferente de gostar, que eu posso amar sem gostar. E também uma outra coisa que eu estava pensando hoje mais cedo sobre a culpa, sobre não culpar os outros, mas saber de quem é a responsabilidade. Desculpa parar aqui o estudo para fazer essas anotações, mas é que elas são bem importantes para mim e a gente às vezes tem que anotar na hora que vem a inspiração para depois não esquecer, né? Porque depois a gente esquece e aí se não tá anotado a gente perde aquela inspiração que veio. Eu pretendo fazer, provavelmente não com o cunho espírita, mas eu pretendo fazer uma conversa, gravar um vídeo, fazer uma live sobre essa questão da culpa. Quem tiver interesse depois pode entrar em contato comigo para verificar onde eu faço, né, essas conversas que não são espíritas. Mas vamos lá, nosso foco aqui agora é o Evangelho. Então, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. 1. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5, 4. 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. 3. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Já vamos nos deparar aí com a explicação sobre essas expressões desconhecidas para nós na língua portuguesa do dia de hoje, tá? Que é o raca. Já daqui a pouquinho a gente entra nisso. Então vamos lá, a explicação do Espiritismo. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês
para com os nossos semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo-se e virando o rosto. Então era tipo uma rejeição, né? Na época lá dos hebreus, na língua antiga, eles falavam raca, viravam o rosto e cuspiam quando eles queriam desprezar alguém. E aí Jesus diz que não é para fazer isso. E era pronunciado cuspindo-se. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Bom, vamos fazer uma observação rápida aqui, gente, exatamente por não ser o tema do evangelho de hoje, mas acho interessante a gente falar sobre isso, que é o termo inferno. Inferno, da forma como foi ensinado para nós, eu digo por mim, né? Ensinado para mim na minha infância, quando eu era criança e participava de outra religião, que era o catolicismo, sem nenhuma crítica nisso, mas estou dizendo que existe uma diferença entre esses conceitos espíritas e de diversas outras religiões. Qual que é o inferno na religião que eu aprendi e que eu sei que tem muitas outras que pensam, que ensinam dessa forma? O inferno seria um lugar horrível, que teria fogo, né? E que teria um diabo, que é o chefe daquele lugar, que seria um local onde nós seríamos condenados ao fogo eterno, né? Que aqueles que erraram, aqueles que pecaram, são jogados nesse lugar para sempre. Fogo eterno. Então, é como se Deus fosse cruel o suficiente para não dar chances para que as pessoas pudessem se corrigir, né? Que os filhos de Deus erram e são condenados para sempre a um fogo eterno, uma dor, um martírio eterno, sofrimento eterno por terem errado. Então, na verdade, no Espiritismo, nós não acreditamos nisso. Nós pensamos de outra forma. Existem diversas circunstâncias que acontecem com o espírito depois do desencarne, graduações de situações diferenciadas de acordo com a necessidade de aprendizado, mas não existe essa coisa de fogo eterno, de sofrimento eterno e de não ter chance de reparar os erros, tá? Bem pelo contrário, como nós já conversamos, e caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso, estou à disposição para conversar, é só fazer um comentário aqui no vídeo ou me chamar no particular que a gente conversa, para quem não tem esse conhecimento, porque eu não vou entrar demais nisso aqui agora. Mas aí justificando por que é utilizado o termo inferno aqui no Evangelho. É porque na época de Jesus não dava, como a gente já falou várias vezes aqui, não dava para ficar explicando tudo que hoje nós sabemos através do Espiritismo, que veio a explicação 18 séculos depois. E até hoje muita gente não está preparado para entender. Por isso que Jesus na época não falou. Jesus não me esclareceu algumas coisas, continuou mantendo os termos que as pessoas usavam, continuou mantendo algumas crenças que existiam, para que as pessoas pudessem ter um mínimo de aceitação das palavras dele. Se ele trouxesse toda a verdade escancarada, é como se as pessoas estivessem dentro de uma caverna escura e de repente colocasse o sol do meio-dia dentro da caverna. Elas não iam conseguir enxergar mais nada e não iam dar atenção àquele ensinamento. Então Jesus precisou ser sutil, Jesus precisou continuar continuar usando os termos que eles usavam para que uma sementinha fosse plantada ali, fosse para germinar ao longo do tempo. Não dava para escancarar tudo de uma vez. Então, por isso que muitas vezes Jesus continua usando termos e ideias que eles acreditavam, para não ser um escândalo, né?
para não ser um impacto tão grande a ponto de eles desprezarem esses ensinamentos. Então, para que pudesse algo ficar ali, algo ser plantado, Jesus precisou continuar usando alguns termos e algumas ideias que eles tinham, tá bom? Então, por isso que tá dizendo isso, por isso que usa esse termo inferno. É evidente que nesta, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta, mas porque uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, primeira lei, humildade perante Deus, admitir Deus, aceitar a existência de Deus e se curvar diante dele, se entregar, né, diante da vontade de Deus, da sabedoria de Deus. Isso é fé, né? É você aceitar, inclusive, o que não é capaz de entender. Não é capaz de enxergar, mas faz sentido, né? Vamos dizer dessa forma. Então, esse seria a primeira regra de todo cristão. E a segunda seria a caridade para com o próximo. Caridade para com o próximo. Por isso que é caridade? É você amar, é você aceitar, é você ser bom. Mesmo com quem você não concorda, mesmo com ações que você não gosta, mesmo com atitudes que você discorda, ser bom, né? Isso é caridade. E quando a gente diz qualquer palavra, como tá dizendo aqui, uma palavra que não seja gentil já é suficiente para a gente descumprir essa lei da caridade, porque ela é o contrário do amor e da bondade. É algo que ofende, que machuca, né? As palavras machucam. Continuando aqui, então. Mas como entender o significado dessas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia-os do céu, então aqui está questionando. Jesus fala, renunciem aos bens materiais. E depois ele diz, os mansos e pacíficos possuirão a terra. O que significa isso? Essa é a questão aqui. Nós sabemos que se trata da terra regenerada. A terra depois que ela deixar de ser um planeta de provas e expiações. Então, aqueles que são mansos e pacíficos terão a autorização, a possibilidade de continuar encarnando no planeta Terra após ele se transformar em um planeta de regeneração. Nós sabemos que é isso, mas vamos ver aqui qual que é a explicação do Evangelho em relação a isso, porque parece contraditório, né? Jesus dizer, abra mão dos bens materiais e dizer que os mansos e pacíficos possuirão a terra, parece contraditório. Vamos ver a explicação. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância que aos do céu. Ou seja, nós precisamos dos bens terrenos, nós vivemos em um mundo material. Então é necessário os bens da terra. Mas eles não podem ser o nosso fim, a nossa finalidade. Eles devem ser o meio pelo qual recursos, meios pelos quais nós atingimos, nós buscamos, nós vivemos em função com o fim de os bens celestes, vamos dizer assim, que nada mais é do que a evolução espiritual, o desenvolvimento
de virtudes, de valores, de sabedoria. Esse deve ser o nosso fim, e não os bens materiais. Por essas palavras, Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que pela força, que os bens da terra são adquiridos em grande parte das vezes pela força. E aí os mansos e pacíficos acabam ficando para trás, porque acabam não lutando com força, com violência para conquistar os bens. Que frequentemente esses não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Isso é que nos dá uma sensação de injustiça, Promete Jesus que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Bom, então o negócio é o seguinte: nós estamos vivendo um momento de transformação do planeta. E vai chegar esse momento prometido por Jesus em que os mansos e pacíficos possuirão a terra. Ou seja, deixará de haver uma sobreposição dos maus sobre os bons em relação também aos bens terrenos. Então, com essa promessa de Jesus, com essa esperança, com essa possibilidade feliz para o futuro, nós finalizamos então aqui o nosso estudo de hoje, sabendo que a Terra está em transformação e que logo teremos um planeta em que a justiça será mais visível, a justiça em relação aos bens terrenos. Então vamos finalizar com uma prece, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, por essa possibilidade de estudo, enviando nossos fluidos benéficos que conseguimos através da gratidão para todos os necessitados, para as nossas casas, para os nossos entes queridos, para os espíritos necessitados, que todos possam receber, de alguma forma, os fluidos positivos que a nossa gratidão emana. Que assim seja. Então, um beijo para vocês e daqui a 5 minutinhos no máximo a gente começa o estudo do livro O que é Espiritismo. Tchau, tchau e até amanhã.